FM Network. Salve, salve, amigo do Recap Podcast. Estamos aqui chegando mais uma vez, eu, Ademir Júnior, o Dema, ao lado do meu grande parceiro, Fábio Naldino Bado, para comandar o episódio número 243, para passar a limpo aí a semana 12, né? Comentar a semana 13, que vai chegando com o feriado de Thanksgiving aqui nos Estados Unidos, meu querido Bado. Mas antes de a gente entrar aí na pauta, seja muito bem-vindo mais uma vez e bora para cima, né? Vamos com tudo, Deminha. Semana agitada aí, agora também jogos acontecendo, já bastante jogo na quinta-feira com o Thanksgiving, semana bem agradável, por sinal, eu gosto muito dessa semana do Thanksgiving aí. E vamos lá que tem bastante coisa pra gente falar. Exatamente. E antes de começar, vou colocar aqui, como sempre, o anúncio do nosso apoiador. Enquanto isso, vou ajustar aqui também uma surpresinha para quem estiver vendo no YouTube aqui, para ver se a gente coloca um fundo aqui, meio do Thanksgiving aqui para a galera. A temporada da NFL tá pegando fogo e só existe um lugar onde você assiste a todos os jogos de todos os times a qualquer momento. O NFL Game Pass na DAZN. A cada semana são até 10 jogos com transmissão em português. E você também pode assistir ao Red Zone para ver todos os melhores momentos do domingo, ao vivo, na mesma tela. Não quer perder nada da NFL? Aproveite as promoções durante a temporada e assine o Game Pass na DAZN agora mesmo, com o link que está na descrição deste episódio. Tá aí, recado dado, nossa tela ali, um Happy Thanksgiving no canto inferior direito de quem está vendo, quase ali tampando o meu quase querido na minha cara aqui. Mas não vai tampar. Mas não vai tampar, então tá tudo tranquilo. Então vamos começar falando do jogo da quinta passada, né? Entre o Buffalo Bills e Houston Texans. O Buffalo Bills foi visitar o Houston Texans. E aí, Bado, um jogo esquisito da equipe do Bills, né? O Bills está muito inconstante, diria, nessa temporada, né? Já tem 4 derrotas, uma equipe aí que a gente colocava como favoritaça aí pelo lado da AFC East, tá em segundo na sua conferência ali, né? Na sua divisão, mas um jogo que, assim, o Texans, cara, começa a colocar um pouquinho ali de pulga atrás do Indianapolis Colts, que a gente vai falar mais para frente, porque agora tem 6-5, 2 jogos atrás, é verdade, mas como eu coloquei ali no anúncio do nosso episódio, Bado, cara, esse Indianapolis Colts, a gente vai falar depois, para mim já tá começando a querer cheirar esquisito aí. A gente vai falar depois disso. E o Texas, cara, que não tem nada a ver com isso, que era um dos nossos favoritos já do lado da AFC South, né? Começa aí a ganhar um pouquinho de força, mesmo jogando sem CJ Stroud aí pela terceira semana seguida. O CJ Stroud deve voltar, que a gente deu essa semana, né, Bato? Que é um baita de um reforço. Mas, assim, um jogo em que a defesa do Texas mostrou por que é top 3 da liga ali, né? Como a gente vem sempre. Parecia que estava jogando no Las Vegas Raiders, né, Bado? Cara, pois é, chamou bastante atenção essa postura. A defesa do Texans é muito boa, né? Se não me engano, é a melhor da liga em números overall aí, né? Nesse ano, por enquanto. Então, cara, de fato, a defesa que vem conseguindo carregar o time de volta à briga aí, né? E tem que tirar o chapéu pro Davis Mills aí também, né? Que apesar de não ter feito um jogo espetacular aí contra o Bills, muito pelo contrário, um jogo discreto, mas o cara entrou como backup aí, dos 3 jogos que ele foi titular, ele ganhou os 3, né? Então, o que mais que você vai esperar de um backup, né? Além de fazer um trabalho nesse ponto, é isso que você quer quando você precisa do teu titular fora aí por conta de contusão, alguma coisa, que o backup entre e mantenha o time na briga, né? E não aconteça, como por exemplo aconteceu com o Bengals esse ano, que acabou encaixando uma sequência de derrotas aí e tirou completamente a chance agora com o Burrow voltando, né?
de tentar brigar com alguma coisa, já era, já foi-se embora, né? E o Davis Mills, muito pelo contrário, né? Tirou o Texans lá de um recorde negativo e levou aí para o 6-5, né? Então tá na briga. Tinha falado do Colts depois, eu acho que ainda que o Colts acho que não dá para a gente descartar, eu sei que está numa decadência, mas era uma decadência entre aspas, né? Porque não está com uma sequência de derrotas, né? Perdeu essa última aí, mas antes tinha ganho o jogo anterior, né? Então, assim, acho que o Colts está voltando ao normal, né? Assim, aquela sequência do começo foi muito impressionante, mas criou uma gordurinha que eu acho que nem Jaguars nem Texans são consistentes o suficiente, acho que ainda para a gente cravar o tipo, eles vão ultrapassar, como por exemplo está acontecendo com o Ravens, né? Na AFC Norte ali, né? Que eu acho que era um time que a gente já tinha essa expectativa que fosse crescer. Eu não tenho essa convicção de cravar que Texans e Jaguars vão se mostrar consistentes o suficiente para ultrapassar, né? E pelo lado do Bills, né, meu comentário aqui é que, cara, até parece comentarista de resultado aí, né? Falar isso agora, depois de que na semana passada o Josh Allen meteu 6 TDs combinados, né? Mas, cara, tem momentos que falta playmaker no Bills, né, cara? Dá pra ver ali que quando o Josh Allen não tá fazendo milagre, não tem aquele cara ali, cara, que geralmente o time tem, que, pô, vou jogar a bola pra cima aqui e o cara vai fazer um milagrinho pra mim, ou o cara vai conseguir um espaço ali onde não se espera, né? Falta esse cara, né? O líder deles aí foi o Khalil Shakir, com 8 recepções, 110, até um jogo ok, mas não vai ser esse cara que vai ser o game changer, né, Demi? Eu acho que isso tem feito falta pro Bills aí nos últimos anos, né? Não dá nem para dizer que é esse ano só, né? Porque chega na hora dos playoffs lá, o time tem entrega a paçoca no final ali, então eu acho que isso que acaba fazendo um pouco de diferença no Bills, demonstrando essa inconsistência aí, sabe? Quando o Josh Allen não consegue resolver 100% do problema sozinho e enfrentando uma defesa forte como a do Texas, aí isso é bem possível que aconteça mais vezes aí, né? Sei lá, em outros confrontos. Falta outros jogadores que o ajudem mais, né? Acho que esse que é a leitura que eu faço dessa partida. Exatamente. E vamos já emendar aqui, então, para falar do Indianapolis Colts, que foi visitar o teu Kansas City Chiefs, um jogo que foi decidido no overtime, onde o Harrison Butker salvou aí a lavoura do Chiefs, né, num field goal ali, faltando 2 minutos para acabar a prorrogação, algo em torno disso. E, cara, o que me pega nessa levantada sobre o Indianapolis Colts, cara, é que, assim, tá muito bem, obrigado ali, né, liderando a divisão, uma surpresa até então, né, agora 8-3 o recorde muito, muito positivo, é verdade. Mas, cara, o Daniel Jones, cara, a gente sabe que não é aquele quarterback elite, né? Então é aquele quarterback que, se começar a ficar em situações de pressão, ele vai começar a espalhar farofa. Por mais que os torcedores do Colts achem que não, né, estejam otimistas aí pelo que ele desempenhou até agora, na minha visão aqui, eu acho que ele é o cara totalmente capaz de colocar o jogo em risco, assim como foi esse jogo. Por que eu digo isso, Valo? Porque no quarto período dessa partida, você vai poder falar depois, a gente falou até um pouco fora do ar, o Indianapolis Colts, cara, ele teve 3 posses de bola que gastaram 3 minutos exatos no relógio. 1 minuto para cada posse. 3 three and out, 3 punts. E nessas 3 drives, de 9 jogadas possíveis, 6 eles foram para passe, cara. E passes os quais foram incompletos, né? Ou seja por Daniel Jones não encontrar o recebedor, seja por pressão do Chiefs, seja por drop, enfim. E o Indianapolis Colts, não sei porquê, abdicou de usar nada mais nada menos do que Jonathan Taylor, né? Correu 16 vezes apenas Jonathan Taylor. E a gente sabe, né, Bado? A gente fala da defesa do Chiefs, é uma defesa boa, né? Um pouco acima da média, não é aquela elite também. Mas é uma defesa, cara, que constantemente acaba cedendo jardas terrestres ali, né? Por mais que você preencha o box, às vezes você consegue uma corrida por fora dos tackles, por fora do tight end. E o Indianapolis Colts, cara, que poderia pelo menos tentar gastar o relógio em 2 dessas 3 posses, digamos assim, para poder deixar o relógio cada vez mais curto para o Chiefs tentar buscar essa virada, estava 20-9 o placar, no caso, entrando no quarto período. Não, cara, continuou pausando o relógio com passes incompletos, devolvendo a bola, e o Chiefs, querendo ou não, cara, a gente fala semana a semana, né? Tem Patrick Mahomes, que é um cara, né, que dispensa comentários. O jogo terrestre ainda vai melhorar agora com a aquisição, na minha visão, do Dameon Pierce, né? Que assinou aí nessa semana aí vindo da Free Agency aí, que estava solto. E o jogo aéreo que tem o Rashee Rice, que se destaca, Xavier Ward quando precisa pega a bola, e o Kelce também. Então, assim,
achei um erro absurdo, grotesco do Colts. Eu não sei até que ponto isso aí pode impactar para o restante da temporada, porque o restante da temporada do Colts, claro, tem 2 jogos contra Jaguars, tem 2 jogos contra Texans, que estão na briga com eles, tem jogos contra Seahawks e contra 49ers, ou seja, não é para mim uma tabela fácil. E para mim, cara, se o Colts começar a escorregar, meu perigo é ficar fora, cara. Assim, claro, tá 8-3 hoje, né? Não tem tanto risco, mas, cara, se começar a engrenar aí uma sequência de derrota, cara, o negócio vai começar a entrar na cabeça ali e vai esquisitar, né? Eu acho difícil que eles fiquem fora dos playoffs, né, Nemir? Com esse recorde que eles já consolidaram aí, né? Mas quem sabe a divisão existe esse risco. Eu particularmente não acredito, como eu falei, muito mais por conta dos outros do que eles, né? Não vejo também toda essa confiança em Jaguars e Texans aí para com certeza roubar essa posição, assim. Eu sei que tem os 4 jogos a disputar ainda, mas acho que imagino eu que o Colts entre favorito em quase todos eles aí nas casas de apostas quando houver esse confronto, né? Mas, de fato, cara, esse jogo foi estranho pro lado do Colts, porque fugiu da característica desnecessariamente, né? E, assim, o blueprint para ganhar do Colts, acho que todo o time sabe quando vai entrar em campo contra eles qual que é, né? Que é parar o jogo corrido e colocar a bola na mão do Daniel Jones para ele tentar ganhar o jogo no braço, e aí ele vai cometer erros, né? Ou, enfim, ou não conseguir entregar, como foi o caso ali no final do jogo, né? O fato é, por que não insistiram, já que todo mundo sempre soube desse blueprint aí desde o começo, e mesmo assim o jogo corrido do Colts estava muito difícil de parar, porque a linha ofensiva é muito forte e o Jonathan Taylor está numa temporada iluminada, né? Então, assim, tem que insistir mais, ele tinha que ter recebido mais carries e foi inacreditável a postura no quarto ali de não dar, não, pelo menos não dar bola para ele, nem que fosse não para avançar, mas para gastar relógio, que fosse o caso, né? Quem sabe adotou uma postura mais agressiva ali, do tipo, nós temos para ganhar do Chiefs, e daí tem esse fator psicológico também, né, Neminha? Às vezes enfrentar o Chiefs, enfrentar o Mahomes, aí às vezes os times dão essa pirada aí, porque para ganhar do Chiefs você tem que ir lá e ganhar, não tentar não perder, né? Enfim, e acabou que deram chance, né? Eu falei que ainda continuo com a minha aposta aí que o Chiefs vai encaixar uma sequência boa de vitórias aí, né, nessa fase final da temporada regular, mas não quer dizer que eu vou achar que vai ser fácil, né? Nesse jogo eu achei que seria, e quase foi pro balaio mais cedo aí, né? Quase que o Colts tira esse jogo de alcance aí. E não acho que isso vai acontecer essa semana também com o Dallas, né? Que tá num momento bom aí também, tem ataque para bater de frente com os outros times da liga. Então, assim, vai ser um caminho difícil aí por Chiefs nessas semanas iniciais, para depois, quem sabe, encontrar um pouquinho mais de conforto em alguns jogos na frente aí. Mas, cara, vitória fundamental, importantíssima, não ficar com recorde negativo agora e ficar aí, podemos dizer, a 4 jogos e ir para os playoffs com 7 a disputar, né? Não, com 6 a disputar agora, né? Isso, né? Isso, com 6 a disputar. Eu acho que já fica uma perspectiva bem melhor do que se fosse o contrário, né? Ia começar a fazer conta ali de não poder perder mais nenhum jogo, que sabe perder o máximo um, enfim, agora cria um pouquinho mais de respiro, apesar de ter sido um jogo também aquém, né, Nemir? Nos 3 primeiros quartos ali, o Chiefs ficou bem abaixo do que se esperava e tem batido muito field goal, né, Nemir? Foi isso que aconteceu com o Denver, isso aconteceu essa semana de novo, de estar estagnando ali na red zone. Você falou do Damian Pierce, cara, tem minhas dúvidas se ele vai ter algum protagonismo aí, tá? Eu acho que é um cara mais de composição do elenco para insurance para o Pacheco aí, vamos ver se ele vai perder mais tempo, ou enfim, se eles não estão muito seguros quanto a ele. Eu acho que se eles tiverem o Kareem Hunt à disposição aí, acho que vão continuar usando do veinho aí até o momento que ele aguente, né? Então, enfim, acho que é mais uma segurança do que alguém que vai entrar já na rotação de imediato aí, sabe? Até porque eles têm aquele Brashard Smith, trouxeram o Clyde Edwards-Helaire de novo, enfim, né, o Pacheco em algum momento imagino que volte, então eu acho que é mais um cara para ter como garantia ali no elenco, caso precise, um jogador mais experiente. Ou então tirar do alcance de rivais, aí, como foi o Denver Broncos, que também demonstrou interesse e acabou não conseguindo. Pode ser também, pela pode ser, ordem não dos reforçar Raiders, o rival, né? Então, exato. Enfim, falando em temporadas com caminho 8-3, quem chegou a 8 vitórias foi o Bears, vencendo o Pittsburgh Steelers. Steelers agora 6-5, 31-28 o jogo. O Steelers perde agora a liderança da divisão, como a gente havia, né,
estava prevendo algum tempo atrás aí, porque jogou com o Mason Rudolph, né? Se com o Aaron Rodgers já é difícil, imagina sem Aaron Rodgers, né, Bado? Mason Rudolph claramente é um dos piores, na minha visão, aí, backups da NFL disponíveis aí. Não sei o que o nosso querido Mike Tomlin tem, que gosta de manter ele lá. E daí acaba que o jogo, né, o Chicago Bears acaba sofrendo, na minha visão, um pouco mais. Porém, cara, o Caleb Williams faz um jogo limpo, né? 3 touchdowns ali, consegue conectar com o DJ Moore, né, que estava meio sumido na temporada. Conectou um passe também bonito para o Colston Loveland, né, no tight end, para outro touchdown. E daí vence, cara, para se colocar aí cada vez mais ali na liderança da NFC North, como a gente já cansou de falar que é uma divisão difícil, né, competitiva, porque tem Lions, tem Packers, né, enfim. Mas o Bears quer dar um passo bem largo aí, né, cara, com esse jogo aí, porque ele acaba virando a partida também, estava até certo momento da partida atrás do marcador, né. Ele vira o jogo e, de fato, se coloca como uma grata surpresa aí, né, depois que o Ben Johnson aparentemente conseguiu encaixar o que ele pretende por esse ataque, né, Bado? Com certeza, excelente trabalho, né, Demir? Eu sinceramente não esperava que o Bears ia ter um pulo tão grande assim de nível, né? E acho que não sei nem se é nível de atuação, mas de competitividade, ganhando esses jogos apertados aí em relação ao que a gente estava acostumado a ver do Bears em apenas um ano aí, né? De um ano para o outro já conseguia essa virada de chave aí, liderando divisão, com vantagem para os demais ali. Eu sei que uma divisão ainda bastante apertada, né? Mas principalmente quando você está falando do Packers aí, que só está meio jogo atrás, né, por conta daquele empate, tem o Lions aí chegando também, então não sei se não dá para cravar que o Bears vai ganhar essa divisão ainda, na minha opinião. Eu ainda acredito muito no Lions, né, mas apesar das inconsistências, mas de qualquer forma, acho que está também muito perto aqui de conseguir uma vaga em playoff, né, Nemi? Não sei que haja uma derretida muito pesada aí nessa última sequência, mas, pô, excelente trabalho, o Caleb Williams se tornando o jogador aí que se esperava, né? Enfim, acho que todos os boxes estão levando o check ali do Ben Johnson, né, para esse primeiro ano aí. Então, cara, a torcida do Bears certamente está rindo à toa, que acho que pouquíssima gente esperava chegar aí na 11ª semana com 8 vitórias na conta, né? Então, putz, excelente trabalho. E o Steelers, cara, é isso, né? Acho que você falou, a gente está vendo, parece que o Steelers jogando a mesma temporada faz 5 anos aí, né? Independente do QB que tá, né? E, enfim, o Mason Rudolph, pelo jeito, é sempre ele que tá, né? Pelo menos uma vez por ano o homem aparece aí para dar o ar da graça, né? Então, vamos ver se o Rodgers volta nesse jogo, enfim, mas, cara, já azedou, na minha opinião, no sentido de, pô, tinha uma gordura, o Ravens já chegou, e o Ravens é um time que acho que dificilmente vai deixar essa peteca cair aí a ponto de perder essa divisão agora, que o negócio já igualou. Muito mais cedo do que eu esperava essa ultrapassagem do Ravens aí, né, Denis? Eu achei que ia ser mais para a reta final ali, os últimos 3 jogos, sei lá, que o Ravens ia conseguir passar, mas já passou aí na semana 12. É verdade, cara. A gente não esperava isso aí, mas está acontecendo. Próximo jogo aqui, Bado, temos a equipe do Patriots vencendo o Cincinnati Bengals em Cincinnati, 26-20. Um jogo muito mais apertado também do que todo mundo imaginava. Um jogo em que Drake May lançou uma pick six, o MVP Drake May, né? Vale salientar, né? Já que o hype tá grande em cima do Drake May. Continua porém, na briga, cara, o Joe... não, cara, para mim, se você não colocar hoje o nome Matt Stafford muito acima... Não, eu acho que o Stafford tá acima, eu tô falando que tá na briga, falei que tá na briga, não que eu acho que ele é o líder, mas acho que tá na briga ainda, como alguns outros também. Sim. E o Joe Flacco, cara, ficou com inveja, acho, do Drake May, cara, ele lançou uma pick six logo na sequência, quando o Bengals acho que tinha aberto 10-3 ou 13, enfim, tinha aberto uma certa margem ali, né? Tava 10-0, quando foi o touchdown de retorno, se não me engano, do jogador do Patriots. Cara, e foi uma pique bizarra, né, Bato? Porque ele olha o running back, ele não lança no primeiro momento,
ele tinha a janela, né, para lançar. Aí ele olha a segunda vez e lança com o cornerback já cortando a linha de passe, cara. E daí a bola vai certinho pro defensor marcar o touchdown ali. Eu não entendi o que passou na cabeça do Joe Flacco. Fiquei pé da cara, porque claramente quem está escutando a gente aqui de algumas semanas sabe o quanto eu quero que o Patriots comece a derreter, né? Mas daí os caras que têm a oportunidade de fazer isso aí, eles entregam a paçoca literalmente, né? O Bengals, depois da pele de Higgins machucado, não vai jogar a próxima partida, né, na quinta-feira. É um time que, se vencesse, ainda poderia tentar se colocar no par da divisão, porque o Joe Burrow volta na semana que vem, né, Bado? Agora com 3-8, claramente, para mim, carta fora do baralho. E o Patriots, cara, consegue vencer ali aos trancos e barrancos, segurando ali no final. Na minha visão, ali, uma ajudinha da arbitragem, na última bola ali, um passe para o Tyrande, na minha visão, teve uma interferência ali, um contato um pouco demasiado, mas não marcaram, ok, enfim. E o Patriots vence, cara, meio, né, a forceps ali, para manter o 10-2, se tornar hoje aí a seed número 1 da AFC, mas que, na minha visão, cara, daqui a pouquinho vai perder 2, 3 jogos no máximo ali e vai acabar rodando essa seed 1. É o que eu penso, assim. Não sei até que ponto vai acontecer, porque perdeu 2 jogadores da sua linha ofensiva, né, Bado? O left guard e o left tackle nessa partida. Não sei como é que o Mike Vrabel vai ajustar isso aí, porque perder 2 jogadores, inclusive do lado cego do quarterback, não é fácil, né, Bado? Com certeza, isso aí prejudica bem, lembrando, dá certamente pesadelos para o torcedor em relação ao que foi ali ofensivo do Patriots no ano passado, né, cara, que tinha muito problema e tal, e isso acabou estourando aí toda essa mudança que aconteceu, né. Enfim, cara, eu acho que o Patriots fez a tarefa de casa, como eu também acho muito mais sofrido aí, que nem você falou, do que eu esperava, né, mas a tabela é bem favorável ainda, acho que o Bills ainda tem uma chance, né, cara, que tem um confronto direto e o Patriots ainda tem confronto, tanto esse do Bills quanto com o Ravens fora de casa, né, Nemi? Então são os 2 jogos que existem de diferença entre os 2 times hoje aí, mas daí dependeria do Patriots, acho que, ou dos critérios do desempate, né, daí teria uma vitória para cada aí no confronto direto. Não sei como é que fica dentro da própria divisão ali, né? Mas eu acho que os outros jogos, Giants, Jets e Dolphins, o Patriots deve vencer, né, Ademir? O que daria já 3 vitórias para eles garantidos ali e um 13-4 no pior cenário ali, né? Enfim, daí vamos ver como que funcionam os critérios de desempate aí nesses, geralmente são jogos dentro da divisão, né? Recorde dentro da divisão, se não me engano, o segundo critério, né? Não sei se você tem essa informação aí, Ademir. Mas, enfim, acho que ainda a tabela é bem favorável para eles conseguirem levar essa liderança aí. Lembrando também que o jogo contra o Bills é em Foxborough, né? Então tem mais essa vantagem aí, né? E o Bills já perdeu 2 jogos de divisão, enquanto o Patriots está 3-0, né? Então, se for esse o critério primeiro aí, já tem essa diferença, né? Mas, cara, querendo ou não, tem jogos que vão ser assim mesmo, mais feios, tudo mais. A gente ainda tem essa dúvida quanto ao Patriots aí em alguns jogos, se ele é tudo isso, porque às vezes, mas, cara, é difícil ter um time que não tem essas oscilações aí. Eu acho que esse ano tá difícil de apontar algum que não tenha, né? Então, enfim, a gente fala de outros times aí que também já ganharam feio, o próprio Denver, né, Neminha? Já teve alguns casos aí que você já veio aqui e falou, pô, WW, né, ganhamos, foi feio, mas ganhamos, então assim, todo time eventualmente passa por uma dessas aí, mas conseguiu sair do outro lado, saiu com o W, é o que importa. Exatamente. Se não me engano, o critério de empate primeiro é divisão, né? Confronto direto, daí divisão e jogos dentro da conferência. Força de tabela. Se for próximo isso, o Patriots está bem posicionado. Vamos falar do Giants. Exatamente. Ainda tá em vantagem. Vamos falar de Giants e Lions, pá. O Lions também, outro time que sofreu mais do que o esperado para vencer o Giants. Indo agora 7-4, o Lions e o Giants agora praticamente eliminado. Aliás, está eliminado, né? Com 2-10. Foi o primeiro time matematicamente eliminado da NFL até agora. E o Giants, que é o próximo adversário do Patriots aí, cara, mas, assim, o Giants, cara, tá com esse recorde, mas a gente cansa de falar, né, cara? Tem o problema da demissão do Brian Daboll, tem o problema na questão do quarterback lá que foi trocado, né, o Russell Wilson, o Jackson Dart, que daí com concussão se machucou,
A gente está vendo aí o James Winston, que por sinal é um cara espetacular, né, mano? Ver ele jogar é de um, cara... Entretenimento, Né, entretenimento cara? puro. É assistir... O cara fez um touchdown recebendo uma bola ali, cara. Teve um outro passe que foi para TD, acho, do Andy Robinson lá, que teve o flea flicker, cara. É um espetáculo à parte ver James Winston jogar, cara. Te mandei um vídeo aí, né, no WhatsApp dele andando por Nova York ali também, né, interagindo com a galera e tal. Cara, o cara é um personagem, cara. Ele é espetacular. E o Giants, cara, quase bateu o Lions, estava até certo ponto a partida com uma vantagem boa, né? Mas o Lions teve que suar para correr atrás aí para não perder esse jogo, que seria muito prejudicial para eles, né? Principalmente agora com essa ascendência do Chicago Bears. Mas o Giants, cara, a gente fala semana a semana, perdeu o Giants, perdeu não sei o que lá, mas, cara, na minha visão, tá? Tem uma defesa muito boa ali, um front seven, né? Muito, cara, fantástico, com o Abdul Carter, com o Brian Burns e, caraca, com o Kevin Thibodeau, né? E agora pega aí na semana que vem, a gente vai falar depois o Patriots, que tá agora tá sem o lado esquerdo titular, amigo. Não vai ser, né, coisa fácil o Patriots ganhar do Giants aí, né? Então, mas um jogo divertido de se ver, né? Porque a gente consegue ver placares altos, ataques se desenvolvendo. E o Jahmyr Gibbs, do lado do Lions, cara, ele é espetacular também, né? Esse cara ninguém consegue parar, né, mano? Cara, acho que não podemos deixar de citar esse destaque. Eu, particularmente, tinha o Gibbs em uma liga aqui de fantasy, cara. O cara meteu 55 pontos essa semana, cara. Recorde absoluto da temporada aí para um jogador de pontuação única aí, né? Então, assim, de fato, o Lions, o negócio apertou e eles, daí, nesse momento, apelaram para o melhor jogador que eles têm no elenco, sem dúvida nenhuma, que é o Jahmyr Gibbs, na minha opinião, né? De fato, tá sobrando, cara, esse ano. Tá aí com 13 TDs já, tá com mais de 1.300 jardas totais ali, somando corrida e recebida. Então é aquele cara que tem pace ali para bater as 2.000 somadas, né? Corrida e recebida ali, né? Relembrando vários outros running backs aí importantes que na história que tem esse tipo de marca, né? Como sempre vem à cabeça o Marshall Faulk, o LaDainian Tomlinson, né? Jogadores ali que geralmente cumpriam essa meta aí, né? E é a base desse ataque do Lions, né? Tem o David Montgomery também, mas tem assumido uma posição de bem menos protagonismo do que o Jahmyr Gibbs esse ano. Então, não é natural que o Lions, quando a situação aperta, confie nele, e ele respondeu, né, Demi? Então, assim, vamos ver como é que vai ser agora, né? Com pouco tempo de descanso, se ele vai ter todo esse gás aí já na quinta-feira para eventualmente carregar o time de novo, ou se eles vão tentar balancear, né? Como vai ser essa sequência de semana, porque também não dá para balear muito seu principal jogador aí, que daqui a pouco, senão já começa a sentir, ainda mais na posição do running back aí, com pouco tempo de descanso. E o Giants é isso, né, cara? Acho que deu uma. Vamos ver agora como é que vai ser, se o James vai continuar mais alguns jogos, se ele daqui a pouco volta com o Jackson Dart quando ele estiver bem, né? Mas de fato deu um spark ali que precisava, né? Nos 2 jogos que ele atuou ali, nos 2 o Giants teve chance, infelizmente acabou com a derrota nos 2 aí, mas o James é um cara que consegue mexer a bola, né, Neminha? Consegue mover o ataque, consegue mexer as correntes, consegue manter o time numa posição de tentar ali, pelo menos, coisa que com o Russell Wilson certamente não aconteceria, né? Enfim, e vamos ver agora qual que vai ser a sequência dessa temporada do Giants aí, que é uma temporada de reformulação, né? Já demitiram o coordenador defensivo também essa semana, então estão limpando a casa bonito aí para o ano que vem para ver o que vai ser. Cara, eu acho que a partir do ano que vem, numa dessa, começa aí também com mais uma pick boa no draft, montar um time interessante, um time legal de começar a criar, a gente ver a partir do ano que vem. O adversário da semana que vem aí do Lions, né? A gente vai falar mais tarde, é o Green Bay Packers, que, né, recebeu o Minnesota Vikings no confronto divisional da NFC Norte. E aí, cara, o Packers sem o Josh Jacobs, o Emmanuel Wilson entrou, correspondeu, 107 jardas com 2 touchdowns. Jordan Love fez aquele jogo que você adora, né, comentar, né, Bado? Sem touchdown, sem interceptação, aquele jogo sem sal que você vem falando semana a semana, os recebedores também pouco produzindo, né, um negócio que, né, não passa a impressão de que vai melhorar. E, cara, querendo ou não, tá no recorde de 7-3-1 aí, cara, e certamente vai estar brigando por playoffs até o final da temporada. Do outro lado, o Minnesota Vikings, cara, não dá, né?
com todo respeito aí a quem gosta de DJ McCarthy, cara, assim, eu acho que ele foi draftado muito cedo para a NFL, deveria ter permanecido no college, acho que teria mais 1 ou 2 anos, talvez, de college, né? Não sei se a opção foi porque, como saiu lá o Jim Harbaugh, né, de Michigan, ele sair também, já para talvez não ser exposto no college mesmo, de que é um produto que não é tão bom assim, né, Bado? Afinal, ele foi campeão nacional, isso aí não dá para a gente desconsiderar, né? Mas não dá, cara. É impressionante, assim, o Vikings tem talento no ataque, cara, mas aí a principal arma, que é o seu quarterback, não consegue fazer o troço fluir, né? Andar. E aí fica difícil, né? Não tem como você esperar algo positivo, né, Bato? Cara, chega uma hora que depende dele, né, Liminha? Ele tá com um técnico ali que é conhecido por moldar bem QBs, armas também não pode reclamar ali, tendo o Justin Jefferson, tendo o Jordan Edison, né, tendo o TJ Hawkinson ali como supporting cast também, tá bem honesto para ele, né? Não dá para reclamar disso não, depende dele também começar a jogar a bola, né? E não tá, né? Shades de Jamarcus Russell aí pelos números dele, né, Liminha? A gente até trocou aí vários gráficos que saíram essa semana comparando os 6 primeiros jogos dos dois aí, e o deles é pior que o do Jamarcus Russell, que é quem sabe, o maior bust aí da história da NFL, na posição do QB aí, né? Cara, daí, minha, acho que volta para aquele papo nosso pré-draft, né? Não quero ficar eu aqui, eu falei, não sei o quê, porque de fato eu não acreditava muito nele. Mas, cara, não sei se a gente tá ficando velho, Deminha, mas eu sou do tempo em que a gente tinha jogadores no college que, tinham números estrondosos e a gente ficava em dúvida se aqueles números iriam se traduzir para a NFL, ou seja, se o que ele tinha feito no college traduziria para a NFL com pelo menos um nível digno. Mas agora o contrário, cara, não entendo muito bem esse critério, né? Que é quando o cara não produziu no college, a gente não viu ele fazer o que ele precisaria fazer na NFL minimamente no nível de college football. Ele foi campeão e acho que o único traço que ele teve de positivo foi ser vencedor, porque o ataque dele era o jeito que ele conduzia o jogo não se traduz na NFL, não adianta, o cara vai ter que ganhar muito jogo no braço, coisa que ele não fazia em Michigan, né? Então, assim, o contrário é um absurdo para mim, né, cara? Você apostar num cara com uma pique altíssima, no potencial que ele tem, apesar de não ter visto ele fazer isso no universitário. Aí é maluquice, na minha opinião, e eu acho que é aí que está o grande problema, né? Dessa pique do J.J. McCarthy. Ele está tendo que fazer coisa agora que ele nunca foi pedido para fazer, num nível muito mais alto, então é uma receita do fracasso aí que não sei não se vai ter muita perspectiva, não, viu? Estou bem pessimista aí quanto à sequência da carreira do DJ McCarthy, muito novo, primeiro ano dele e tudo mais, mas, cara, a gente nunca viu ele fazer coisas que ele vai ter que passar a fazer de uma hora para outra agora e vamos ver como é que ele vai se sair. Exato, não dá para a gente descartar, né? Porque a gente viu aí, né, o começo da temporada, das temporadas aí do próprio Fieri, foram bem difíceis e tal, e virou o que virou, né? Mas assim, por enquanto a amostra tá bem ruim, de fato. Próximo jogo, Seattle Seahawks visitando o Tennessee Titans com o pior recorde da NFL, uma vitória, apenas 10 derrotas. Porém, cara, o Titans ali no segundo tempo resolveu querer ver do que o Seahawks era capaz, né, cara? Tentou nivelar o jogo um pouco ali, mas também já mais pro garbage time. E o Seahawks, a gente não pode deixar de falar do Jackson Smith em Jigba, assim que fala, que mandei um áudio hoje, né, mano? Não sei falar o nome desse cara, minha dislexia ao falar faz eu errar o nome desse cidadão, então eu fico com JSN, que é mais fácil, com 167 jardas, 2 touchdowns, tá no pace absurdo, cara, para bater o recorde lá do Calvin Johnson, né, de jardas recebidas. E vou te falar agora, hein, Bado, eu acho que ele vai bater, cara, né? A gente questionou vai começar a perder rendimento e tal, mas isso a gente falou que umas 3 rodadas atrás e o negócio não caiu, né, cara? Continua, cara, inclusive aumentando, cara. Eu tô achando um negócio absurdo. A não ser que comecem a colocar uma marcação dupla nele ali para ver, porque mesmo quando o Seahawks não ganha jogo, como foi semana passada, ele acaba produzindo bastante, né? Então, claramente ele é um cara bem mais bizarro nesse ataque do Seahawks e o Sam Darnold tem essa confiança. Assim, pode ser que não bata o recorde, cara, mas esse pace, vou te falar que para mim agrada. No fim das contas, 30-24 para o Seahawks, 8-3, né? Continua na caça aí do Rams e juntamente com o 49ers nessa divisão que
na minha visão, é bem capaz dos 3 irem para os playoffs, né, mano? Eu acho que é realmente bem capaz que isso aconteça. Como você falou, né? O jogo acaba ficando com o placar mais apertado, que eu acho que é a realidade ele, por conta do Garbage Time. Tem até um offside recuperado no final ali, né, minha? Mas que foi ilegal, né? Illegal touch ali no último lance ali. Acabou não dando em nada, mas enfim, acho que é muito mais aquela questão do time começar a relaxar e deixar e ter esses stats inflados do Garbage Time aí pro Tennessee do que o jogo que de fato teve risco, né? Digamos assim, cara, essa questão aí do Jackson, cara, você sabe que eu sou cético um pouco quanto a isso, né? A gente já viu algumas situações em que isso aconteceu algumas vezes aí, com o Tyreek, com o Justin Jefferson nos anos aí, e é difícil, né, cara? Se fosse fácil aí, esses caras aí que já tiveram várias temporadas assim já teriam conseguido, na minha opinião. Lógico que ele tá no pace, no momento ótimo, mas enfim, eu particularmente tivesse que apostar, eu ainda diria que não bate, mas tem condições para isso. O schedule também não é extremamente assustador do que vem pela frente aí, mas enfim, acho que de fato, independente disso, é uma temporada aí de melhor receiver da NFL aí do Jackson Njigba, com o seu QB pelo primeiro ano com ele, então dá uma perspectiva muito, muito, muito positiva para o Seahawks de futuro aí, né? Então, deixar esses caras juntos aí por mais anos, com certeza vão colher frutos bem positivos e manter uma competitividade alta aí do time de Seattle. E é isso, também acho que essa divisão continua sendo possivelmente a mais forte da NFL no momento, né? Com mais times aí de alto nível brigando dentro até mais forte que a gente está inserido, né, Neminha? Que tem aí Broncos, Chargers e Chiefs aí também com recordes positivos e times que a gente vê como uma possibilidade de mais de um para os playoffs. Eu acho que aqui é meio que uma certeza que isso vai acontecer, né, Neminha? Enquanto nos outros a gente acha, nesse aqui é meio que parece ser um caminho inevitável que aconteça. Exatamente. Próximo jogo aqui, um pouquinho mais rápido, pelo placar, 23-10 para o Baltimore Ravens em cima do Jets. Um jogo que o começo foi bem ruim, bem devagar, né? Tem um intervalo ali, onde a equipe do Ravens fez 7-3 ali, né? E, aliás, o Jets estava 7-3, e depois o Lamar Jackson teve que dar um jeito de acordar ali a rapaziada para buscar a virada, e conseguiu daí no segundo tempo, 23-10, com uma atuação boa, né, do Derrick Henry correndo com a bola, enfim, o jogo, boa parte dele amarrado defensivamente, falando que a gente fala aqui, a defesa do Jets, querendo ou não, apesar do time, né, não ser aquela maravilha no ataque, é uma defesa que consegue amarrar bem o jogo também, né, não é uma das piores ali. E o Ravens, cara, finalmente assume a liderança da UFC Norte, com 6-5 agora, e acho que agora ele, né, pega ali a liderança e vai embora, né, cara? Acho que não perde mais e vai ser o campeão dessa divisão. Então, a não ser que aconteça outra tragédia do Lamar ficar fora aí dos próximos jogos, o Ravens ali, na minha visão, vai forte. E o Jets, cara, é um 2-9, né? A gente já precisa ver o que o Jets vai fazer do futuro, porque claramente a posição de quarterback é onde o Jets mais carece, né? O Jets não mudou nada, basicamente, do que a gente vem falando nas últimas semanas aí com o Tyrod Taylor, então um time ainda que tem muita dificuldade ofensiva, né? Time muito engessado. E de fato o Ravens cumpriu o papel que se esperava ali. Eu concordo contigo, cara. Acho que esse time aí, eu acho que vai correr com essa divisão aí, porque o Steelers está em viés de baixa aí, com contusões importantes, com, enfim, um jogo que nunca encantou durante o ano inteiro aí, e o Ravens, apesar daquele começo tenebroso, né, que eles ficaram aí 1-5, né, em um momento, agora encaixou cinco vitórias seguidas, está com o momento, está com seus titulares aí todos de pé, defesa melhorou, que estava uma peneira no começo do ano, né, então, enfim, acho que o Ravens voltando ao normal aí, que era o que a gente esperava também que fosse acontecer com o Bills em algum momento, né, Nemi? Nunca aconteceu aí, mas o Ravens parece que está mais desenhado para garantir esse spot aí na liderança e no título dessa divisão. Exatamente. Uma divisão que tem aí o Cleveland Browns ali, né? Que foi até Las Vegas visitar o Raiders e saiu com uma vitória de 24-10, a primeira de Shedeur Sanders, né? Como quarterback titular da franquia e a primeira em muitos anos de um QB aí, rookie do Browns, né, Bado? Tinha um número ali, eu não vou saber exatamente agora de cabeça qual era, quantos anos fazia que o Browns não vencia com um quarterback rookie.
na sua primeira partida. O Shedeur Sanders, cara, fez um joguinho ali, né, bem protocolar também, né? Teve um passe longo ali no começo do jogo pro outro look lá, o Isaiah Bond. Depois conseguiu ali botar a bola ali pro Keyshawn Judge começar a correr com ela, né? Começou a bater aí na equipe do Raiders, que para mim, né, não é porque é rival e porque eu não gosto, né, Bado? Para mim é um saco de pancada e é a pior equipe da NFL hoje, independente do recorde de ter uma vitória a mais do que o Tennessee Titans. Para mim, a maneira que o Raiders se porta no jogo, cara, é um troço, assim, assustador, né? Isso que ele tem Brock Bowers, né? Tem Weston Jenkins, e mesmo assim, cara, o ataque não rende. O Dino Smith, dessa vez, não teve tanto turnover, não teve interceptação, porém, mais uma vez, a linha ofensiva, cara, ela parece um queijo suíço, né? 10 sacks, sofreu de limite, daí não tem como, né, cara? E o Myles Garrett, do outro lado, chegando a 18 agora, Bado. Então, acho que ele vai pulverizar vai bater, o recorde de sacks logo, logo, né? Vai bater, com certeza, e merecido, porque esse cara aí é, de fato, monstruoso, jogando num time que joga e conseguindo ter todo esse destaque que tem, não é para qualquer um, não. Vão ter uns jogos aí, acho que bem acessíveis para ele ter mais de um sec aí, como por exemplo Tennessee, né? E possivelmente Cincinnati na última aí já meio entregue, então vão ter bastante 6 jogos aí para ele fazer o quê? 22,5 recorde, né? Para fazer mais 5 sacks aí para bater esse recorde. Isso. Então eu acho que ele tem feito aí vários jogos com mais de um sack, então ele conseguir 5 em 6 aí me parece uma missão bem atingível, né? Até porque ele pode explodir uma aí para 3 tranquilamente, não seria nada anormal, e aí fica com um pace bem tranquilo para outros, né? Então, merecidaço esse cara aí. Sobre o Raiders, concordo em mim. Acho que no momento, o pior time da liga. Pode ter times aí com recorde igual. Acho que pior não tem nenhum, né? Acho que ele é um dos piores aí, com 2 vitórias Tem apenas, o pior, 10. O Titans está com 10, é verdade. Mas de nível jogado aí, o Titans, a gente acabou de falar, né? Apesar de ser garbage time, conseguiu mexer a bola um pouco contra o Seahawks aí, né? Já tinha dado algum calorzinho em outros times aí nas semanas anteriores, mas o Raiders está em total desgraça, né, Nemi? A linha ofensiva, uma das piores coisas que eu já vi na vida. Sobrou o Chip Kelly aí, né, Nemi? Já rodou o coordenador ofensivo. Acho que dificilmente as portas da NFL e quem sabe até do college football vão se abrir para o Chip Kelly aí. Acho que está na hora de ele pensar em parar, né? Ele que foi um cara muito inovador no college football, no NFL também começou com todo o hype, mas acabou rapidinho aquele hype dele, né? Acho que foi umas 4, 5 semanas lá depois já desvendaram o mistério e ele afundou, e bem esquisita essa escolha, inclusive, do Pete Carroll, né? De trazer o Chip Kelly de volta aí, como se ele fosse, enfim, dar um jeito nesse ataque cheio de problemas, cheio de falta de peças aí, né? E tentar produzir algo, coisa que nunca conseguiu fazer no NFL, nem quando tinha elencos bem melhores, como era o caso do Eagles, que ele assumiu, depois 49ers, né? E agora esse Raiders aí, esquisitaço. Então, acho que o Raiders está com a temporada entregue pelo lado do Browns, né, mim? Acho que o esquema é esse mesmo, né? Você tem um QB ali que consiga fazer o mínimo e tentar ganhar o jogo com a defesa, e correr com a bola, jogar defesa, e o QB fazer uma jogadinha ali aqui para a gente ver. Então, a camiseta do Browns, aquela famosa camiseta do torcedor lá com os QBs titulares, nada mais Browns do que esse ano, né? Já teve 3, mas acho que parece que, salvo alguma contusão, o Shedeur deve fechar essa temporada aí pelo Browns para ver o que eles têm nele para o ano que vem. Exatamente. Vamos falar de outro head coach calor nessa temporada, que é o nosso querido Duval, o Liam Cohen, que, cara, conseguiu uma vitória na prorrogação sobre o Cardinals, 27-24. Mas, cara, o Trevor Lawrence, cara, tem jogo que ele parece que joga bêbado, né, cara? Ele faz umas interceptações, assim, que é totalmente inexplicáveis, né, cara? Ele lançou 3 touchdowns, é verdade, mas, cara, aí na quarta descida ali, para 1 jarda, em vez de tentar fazer um sneak, fazer uma corrida com o Travis Etienne ou com o próprio Basham Tutten ali, cara, eles vão tentar um passe e o Tim Patrick acaba que não tá olhando para a bola, cara, e o Jaguars empata, leva para overtime. Cara, é um festival de jogadas erradas que esse Jaguars faz, cara, que é assim, assusta. Porém, o Jaguars tá ainda em zona de classificação e tá ali na cola do Colts, um joguinho atrás, então por isso que eu falo, cara, por mais que o Jaguars, assim, ele apronte umas bizarrices, cara, ele é um time que já venceu o Chiefs, né, enfim, um time que, querendo ou não, já teve alguns jogos aí mais complicados e venceu,
e tá ali na briga, né? Já o Arizona, cara, realmente não tem muito o que falar, né, cara? Não consegue ali extrair nada com seu ataque ali, cara, enfim, é decepcionante pro lado do Arizona, que claramente tem problema ali também com o Brissett no comando, que não é a melhor das opções, né? Mas assim, acho que esse jogo fala mais sobre o Jaguars do que sobre o Cardinals, né, cara? Esse jogo pro Jaguars na condição que tá é chegar e passar o carro, né? E daí leva pro overtime e tal. Isso que eu falo dessa inconsistência aí, cara, de que, tipo, não me dá a segurança que o Jaguars, apesar de estar conseguindo essas vitórias sempre, né? Mesmo nesses jogos aí decididos no final, overtime, já foram 2 overtimes aí, foi contra o Raiders e agora esse aí contra o Cardinals, né? Enfim, e ganhou do Chiefs também lá no último lance. Eles têm conseguido essas vitórias no final, mas, cara, se esse time for consistente o suficiente, vai ganhar esses jogos com facilidade, né, Deminha? Contra o Cardinals aí, que estava 3-7 entrando nessa semana, tem que entrar e passar o carro. Não consegue fazer isso em nenhum jogo, né? Como você falou. O Trevor Lawrence parece que em alguns momentos é muito descuidado com a bola, né? Então, um cara que claramente ainda não está no que a gente vê acontecer com o Caleb Williams, né? Toda semana ali com um técnico novo, parece que elevando um pouquinho o nível, vai se adaptando mais ao sistema, vai cuidando melhor da bola, vai aumentando o ratio ali entre TD e interceptação. Com ele é sempre essa loucura aí, né? Então, enfim, não sinto segurança, não acho que é time que mereceria ir para playoff, mas pelo recorde pode ser que encaixe aí, mas não sei, não me empolga e seria um time, acho que bem agradável quem fosse um time aí com seed alto na AFC receber em casa no primeiro jogo dos playoffs. Aí eu acho que com certeza receberia de braços abertos, porque acho que é um time bem ganhável. Né? É verdade. Agora vamos falar da maior vitória do Dallas Cowboys, maior virada, no caso, né? Estava perdendo de 21-0 para o Eagles e virou para 24-21, onde o começo do jogo ali todo mundo estava zoando, né? O Dak Prescott, eu inclusive, né? Num grupo nosso lá, porque o Dak estava muito mal, né? Começou o jogo bizarramente, né? Interceptação ali, enfim. E daí o Eagles, cara, ele tá num modo essa temporada que, assim, eu não sei se é problema com a comissão técnica, Bado, se é problema dos jogadores, entre eles, porque, assim, a gente sabe que tem uma defesa muito boa, tem bons nomes, bons jogadores, tem um ataque totalmente explosivo, né, se for analisar com Saquon Barkley, A.J. Brown, Devonta Smith, Dallas Goedert, próprio Jalen Hurts, e o time joga numa preguiça, cara, numa velocidade tipo 0,5, cara, que é assustadora, né? Acabou de vencer o Super Bowl, mas aparentemente ele não quer ganhar outro, né, cara? E tá num recorde 8-3 ainda, né? Caçando agora ali caçando, acho que ainda tá em primeiro, né, na sua divisão, porque o Dallas tá chegando e o Washington e o Giants já praticamente descartados. Mas, cara, é um time que não encanta, assim como você acha que não encanta ver o Packers, esse Eagles, cara, para mim encanta Feio muito menos, viu? Feio igual, concordo com você, cara. Eu acho que o que está acontecendo com o Eagles, minha, é que as preocupações que existiam sobre esse ataque do Eagles no ano passado, elas estão se refletindo esse ano, né? Porque a temporada do ano passado teve um jogador iluminado que estava fazendo chover, que era o Saquon Barkley, mesmo dentro desse sistema, né? Porque existia um questionamento sobre o jogo aéreo do Eagles ser muito básico, ser muito previsível, ser pouco complexo ali para as defesas, mas quando entregava o bola para o Barkley, ele correu para 2.000 jardas, então, enfim, fez que tudo funcionasse e mudasse toda a questão da dinâmica das defesas que enfrentavam para conseguir parar isso e abrir espaço para o jogo aéreo ali, por mais básico que ele fosse. Isso não está acontecendo esse ano, né? Então o Barkley não está rendendo e isso está estourando aí no jogo aéreo, que não rende, né? Porque o Hurts não é um QB espetacular, né? Um QB ali que precisa tá com o sistema ajudando e precisa do jogo corrido funcionando para ele render bem também. E de fato, um time decepcionante no nível de atuação que a gente está vendo, nem pelo recorde, que o recorde ainda está bem positivo, né, Neminha? Mas, de fato, vamos ver como é que embala no final aí, se consegue uma sequência, consegue entrar no playoff com um pouco de momento. Do contrário, me parece que não teremos um back-to-back aí esse ano com o Eagles vencendo, apesar de ser ainda um time bem forte, né? O A.J. Brown insatisfeito, até foi bem envolvido nesse jogo, mas o cara que tem nem 600 jardas esse ano ainda.
Barkley não rendendo, enfim, quem que é o grande peça desse ataque do Eagles esse ano? Não tem, né? Tá difícil da gente ver. Então, enfim, e o Cowboys, cara, eu acho que é time que levou o nível aí nas últimas semanas, né? A defesa melhorou. Não sei se foram os movimentos aí que aconteceram, não sei se foi eles jogarem mais inspirados também por conta do companheiro que faleceu lá, eles estarem querendo provar um pouco de honra aí nesse lado da bola aí também. Mas o Dak tá jogando muita bola, né, cara? E o George Pickens tá jogando muita bola, inclusive, né? Um dos líderes em jardas da NFL aí. Acho que depois do Smith Digma é ele na liderança. Então, os dois primeiros aí. Então, é um time com o Sid Lamb. Eu sei que o Sid Lamb machucou também. Era curioso isso, a gente ver isso acontecer esse ano, né? Mas, enfim. Com esses dois caras, com o Tyrene também, com o Ferguson, que tá jogando muito, o Dak tá fazendo um bom trabalho, né? Eu sei que tem muito hater do Dak por aí, né, Mico? A gente costuma ter um grupo nosso ali, que tem um amigo nosso que é bem hater dele, mas ele tá conseguindo manter esse time vivo, e o time com um pouco de defesa aí, a gente vê que já tá evitando o recorde negativo e tá no páreo ainda, né? Não acho que vai chegar? Não acho, mas, querendo ou não, já é uma evolução em relação ao que se esperava no começo do ano. Exatamente. Falando em chegar, quem quer chegar, tentando chegar, né, pelo lado da NFC South, é o Atlanta Falcons, que foi até New Orleans e venceu por 24-10 o Saints. O Saints também é uma das piores equipes da liga, mesmo com o nosso querido lá, Tyler Shuck, também não está causando nada demais, entrou no lugar lá do Spencer Rattler e não está dando resultado. O Camara machucou, para ajudar mais ainda, a única peça confiável, digamos, desse ataque machuca. E o Kirk Cousins está vindo aí em Badu, Comeback Player of the Year, com 2 touchdowns, uma interceptação, é verdade, mas arrancando uma vitória fora de casa, uma vitória importante, porque o Falcons, querendo ou não, ainda está na briga, né, dessa divisão, e quem sabe até se encaixar uma sequência boa no final, pode até pegar a wildcard. Acho difícil, é claro, mas assim, é um time que é aquele negócio, cara. Quando a gente vai se empolgar com eles, eles entregam a paçoca. Quando a gente acha que vai ser um jogo, né, ruim, eles vão lá e ganham. E isso é a temporada do Atlanta Falcons, que desse jogo, por sinal, jogou muito pouco com o Bijan Robinson, né? Não sei o que está acontecendo, que estão diminuindo as carregadas do Bijan por lá, né, Bado? Cara, eu particularmente não me empolgo nada com essa vitória aí. Acho que um jogo de dois times um nível bem abaixo aí, né? Alguém tinha que ganhar, querendo ou não, né? Mas eu acho que longe de pensar que o Falcons aí esteja pronto para uma run aí, para tentar. Acho que não, cara, já estão com 7 derrotas. Acho muito difícil que consigam pegar a playoff esse ano, mesmo pensando em divisão ali. Teria que ser uma divisão daquelas terríveis, né? De fechar ali com o time 8-9, aquela coisa de campeão, né? Eu acho que para TI não me parece ser o caso, né? Eu sei que os times acima ali estão bem consistentes ainda, que é o caso do Bucks ali, que ainda é o líder da divisão, mas e o Panthers aí que está com o mesmo número de vitórias do Bucks, 2 vitórias acima do Falcons só, mas cara, não acredito em nada no Falcons não. E o Saints acho que é total modo aí de fim de feira aí, né, Neminha, para ver o que o Tyler Shuck consegue produzir aí. Acho que tipo o Shedeur Sanders do Browns a gente vai ver aí, né? Dar os últimos jogos aí para ver como é que ficam as estatísticas dele, se ele evolui ou não, se ele entra com algum tipo de expectativa por ano que vem, e porque o time está destroçado aí, né? Acho que é uma situação complicada. Entrando nos prime times, no domingo, Sunday Night Football, o Rams recebeu o Tampa Bay Buccaneers, e aí, cara, foi, né, passeou, 34-7, primeiro tempo ali acabou 31-7, nem precisou fazer muita coisa no segundo tempo, onde a gente viu ali um time do Bucks sem Baker Mayfield, que machucou o ombro esquerdo. A gente já falou fora do ar ali da questão da última jogada que ele se machuca, era um drive antes que ele se machuca, né, antes do intervalo, que ele foi atendido, foi para a tenda azul, ele volta, depois tenta, né, com todo esforço, meter uma Hail Mary ali, que, né, até falei, putz, cara, né, arriscado o cara se machucar mais ainda, eu achava até que era o ombro direito, mas era no esquerdo. Mas, bom, enfim, atrapalha igual para lançar o quarterback, né, não dá para dizer que não. E a gente até teve um debate ali para falar que o time realmente está pensando nesse jogo, tentar virar, buscar o marcador, não pensar no próximo, mas daí eu até falei, putz, cara, mas da maneira que estava,
era quase impossível virar, porque o Rams estava muito, né, acima no jogo e o Baker Mayfield lesionado, você é capaz de arriscar o cara ficar fora dos próximos jogos da equipe, que são, querendo ou não, importantes, já que a divisão ainda não está safe. Mas, enfim, vitória soberana aí do Rams, né, Bala? Cara, e o Bucks sinal de alerta, que deu uma derretida boa aí, né, cara? E mesmo esses jogos ali, faz jogos bons eventualmente contra o Bills, ele perde, né? Então acho que falta de Mike Evans, essas contusões aí acabam que atrapalharam bem a sequência. Agora o Baker, né? Aparentemente não é nada sério, né? Mas vamos ver se ele vai estar pronto para jogar o próximo jogo aí também. Sobre essa questão da contusão, a gente até discutiu fora do ar, né, Leminha? Eu acho que é lógico. Um jogo que tava na cara que não ia virar, né? O que eu quis dizer só é o modus operandi, né? Dificilmente você vai ver um técnico aí já tirando um starter aí no segundo quarto, né? Por mais que o jogo esteja fora de alcance, né? Isso aí geralmente acontece no quarto, e quando mesmo assim ainda a gente vê casos em que os caras insistem com o jogador titular lá e acaba dando até problema, né? De perder, como foi o caso do Jaden Daniels, né? E acabar se machucando aí mais do que desnecessariamente, né? Mas segundo quarto eu acho muito difícil, independente da condição do jogo aí, sempre tem aquela expectativa do tipo, vamos continuar jogando, ver se às vezes encaixa uma ou duas posses ali e volta pro jogo e ver o que dá no final, né? Apesar de não ter cara nenhuma que isso acontecer, acho que isso que acaba sendo mais um modus operandi padrão aí de NFL. Exatamente. E fechando a rodada ontem aí no nosso Monday Night Football, tivemos o 49ers vencendo o Carolina Panthers por 20-9. O feio, 49ers 8-4 aí, né, juntamente com o Seahawks atrás do Rams. O jogo foi absurdamente ruim, né? Assim, foi entretenimento, porque a quantidade de interceptações bizarras que a gente viu foi absurda, ainda mais por parte do Brock Purdy, que, né, voltou semana passada. McCaffrey, cara, teve um revenge game ali, né, cara, onde ele tocou na bola 31 vezes, cara, um troço absurdo, né? Ele que foi o cara da partida, do destaque, né? E carregou aí esse time do 49ers. O Panthers, até certo momento, ainda tentou buscar um marcador, tentar colar, mas, né, claramente é uma equipe que ainda carece de jogadores, enfim, de defesa, e continua ali na briga da divisão, né? Claro, porque o Bucks perdeu, mas é uma equipe aí que também não enche os olhos de ninguém, né, Bada? Não, sem dúvida nenhuma. Acho que é um time que, cara, depende muito de uma fórmula de correr bem com a bola ali e não deixar o Bryce Young cometer muitos erros. Fugiu completamente dessa característica aí, né? O ataque não rendeu nada, acho que não é nem por falta de tentativa, mas que tentou alguns drives no começo, o negócio não rendeu e acabou fugindo da característica, mesmo assim não rendeu nada, né? 2 interceptações e pouquíssimas jogadas ofensivas, né? A gente está falando aí de 42 jogadas ofensivas pelo lado do Panthers contra 70 do 49ers. Então você vê pelo número de jogadas aí que teve muito drain out, teve muitos drives curtos aí por conta de inconsistência do ataque. E, enfim, o Bryce Young não vai ser esse cara que vai resolver esse jogo assim, né? Não funciona. Mas o Brock Purdy também, né, Deminha? Naquela linha do QB que parece que tá bêbado, acho que era o caso dele ontem, né? Um jogo muito abaixo. E assim, não era nem questão de tomada de decisão da onde ir com a bola, né? Execução ruim mesmo do passe em si, né? O que às vezes expõe a condição do Brock Purdy de ter um braço fraco, né? Querendo ou não, um jogador aí que é eficiente dentro do sistema e tudo mais, mas tem um braço fraco. Então, em alguns momentos, isso vai aparecer aqui e ali em algum jogo e isso vai fazer diferença com turnovers, né? Enfim, não que um jogador com braço fraco não possa ser eficiente no NFL, mas isso vai certamente ser exposto algumas vezes durante o ano. E é o caso do Brock Purdy, voltando de contusão aí para o segundo jogo. Um jogo bem abaixo e acho que Kyle Shanahan ele deu uma entrevista após primeiro tempo, né? O que você vai falar para o Brock Purdy com as 3 interceptações e tudo mais? Eu não vou falar nada. Então, cara, se ele não falou nada, eu sou uma geladeira Brastemp, frost free. Duvido que ele não tenha dado um esculacho ali, né, no Purdy a respeito, né? Não vai falar isso para a imprensa, mas com certeza. Bem esquisito, até porque ele é um cara muito exigente. Mas enfim, o Fortaleza ganhou e continuando a briga aí contra um adversário que bem frágil em alguns momentos, né?
E o destaque negativo dessa partida foi o Trevon Merrick, que deu uns... Agora voltei, né? O Trevon Merrick, ele acertou um soco nas partes íntimas do Jawan Jennings, que depois no final da partida deu um soco nele, enfim. Não sei até que ponto vai dar isso aí em punição, mas vamos ver. É lamentável a gente ver uma cena dessa. Enfim, vamos para os palpites da semana 13, que começam na quinta-feira com o Thanksgiving, Vado, aqui nos Estados Unidos, coisa maravilhosa. Rodada tripla. Packers indo visitar o Lions na primeira partida. Como sempre, tradição, Lions mandando o jogo lá. E eu vou de Lions, cara. Não sei você. Eu também. Acho que o Lions tem as suas altos e baixos aí, mas em força ofensiva, acho que o Packers não tem condição de enfrentar o Lions hoje, o que a gente tem visto aí nos últimos jogos. Segundo jogo da rodada é contigo, Bado. O teu Chiefs vai visitar o Dallas Cowboys, outro jogo também tradicional de Thanksgiving. O que você me diz? Jogo duro, acho que não vai ser fácil, mas vou manter meu palpite aqui que o Chiefs emenda essa sequência de vitórias e vou do Chiefs aqui com o Mahomes voltando ao Texas, né, que sempre tem essas historinhas aí, acho que para ele isso é importante também, ele que é do Texas, né, jogou high school lá, né, por sinal um college ali, White House, que não é longe de Dallas, e jogou college football com o Texas Tech, então querendo ou não tem um sabor especial para ele esse jogo aí voltando para o estado natal. Esse é joguinho com cara do deck espalhar farofa aí, especialmente no Thanksgiving, então também vou de Chiefs. Fechando a noite, Bengals indo visitar o Ravens, cara, eu acho que aqui é Ravens, né, cara? Volta o Joe Burrow, é verdade, mas mesmo assim o Ravens, acho que se ele quiser se postular como campeão da FC Norte, tem que vencer esse jogo, né, mano? Sem dúvida, e eu acho que vai, tá? Não sei como é que o Burrow vai voltar, mas assim, pelo momento, acho difícil o Ravens perder essa partida. Teremos o jogo na sexta-feira, na Black Friday. Chicago Bears indo visitar o Philadelphia Eagles. E aí, Bato, o que você me diz? Chicago Bears indo visitar o Philadelphia Eagles. Cara, complicado, hein? Por tudo que a gente tem visto do Bears e do Eagles, acho que o momento tá do lado do Bears, mas eu acho que o Eagles não vai perder 2 seguidas, não. Acho que eles vão arranjar um jeito feio de ganhar esse jogo aí e eu vou de Eagles. Também tô contigo. Acho que o Eagles vai acabar quebrando essa sequência boa do Bears. Jogos de domingo, 49ers contra Browns em Cleveland. Eu vou de 49ers, cara. Mesmo com o Browns tendo essa defesa boa aí com Myles Garrett. 49ers também, de mim. Acho que esse aqui ainda tá cedo pra gente ver o Shedeur aí já ter um upset desses aí. Jaguars e Titans em Tennessee. Jaguars, se quiser ficar na cola do Indianapolis sem ganhar, eu vou de Jaguars. Idem, Jaguars também. Próximo jogo, aí sim o bicho pega, hein? Houston Texans indo visitar o Indianapolis Colts. Cara, eu acho que você vai de Colts e eu vou arriscar que o Texans vai vencer aí, vai aprontar. Acertou. Isso aí, vou de Colts. Saints e Dolphins. Cara, eu vou de Dolphins, né, cara? Acho que o momento do Dolphins ali voltando de bye é melhor, né? Com certeza. Acho que Dolphins aqui é favorito. Falcons e Jets em Nova York. Cara, que joguinho ruim também, né? Mas eu acho que o Falcons ali, se quiser continuar na caça dos líderes, precisa vencer. Vou do Falcons, cara. Isso aí, mais uma vitória culposa do Falcons aí, né? Vitória sem intenção de ganhar, tipo foi essa com o Saints aí, né? Arizona Cardinals visitando o Tampa Bay Buccaneers. Eu não sei como é que tá a situação do Baker Mayfield, cara. Mas eu vou botar fé que o Bucs vence esse jogo aí, cara. Não pode perder, né? Esse é um grande asterisco aí, né, minha? Como é que tá a situação do Baker? Sem Baker, esse jogo esquisita bem, hein? Que o Cardinals, querendo ou não, apesar de estar perdendo esses jogos, tem mexido bem a bola. E a gente não viu isso acontecer com o Teddy Bridgewater, né? Apesar que a defesa do Rams também. Cara, um negócio impressionante, por sinal, a defesa do Rams, né, minha? Faz um caos ali naquela linha de scrimmage, né?
Os caras pressionam de um jeito que a linha ofensiva fica completamente bagunçada. Muito difícil de ler aquilo ali, cara. Por isso que tem tido tanto sucesso. Mas foi feio de ver, tá? Mesmo assim, tô contigo. Vou de Bucks aí, contando que o Baker vai jogar. Se ele jogar, eu acho que o Bucks vence. Exatamente. Los Angeles Rams e Vital Panthers. Eu acho que o momento do Rams é o melhor da liga aí, podemos dizer, e deve vencer o Carolina lá na Carolina. Eu acho que aqui é passeio também, viu? Vamos para os jogos do segundo horário, onde temos Minnesota Vikings indo visitar o Seattle Seahawks. Aí sim, também acho que é potencial passeio Seahawks, né, mano? Concordo, isso aí. Buffalo Bills indo visitar o Pittsburgh Steelers. Cara, eu vou de Bills aqui, cara, porque não é possível que o Bills vai jogar dois jogos tão ruins assim, cara. Por mais que o Steelers jogue bem em casa, eu acho que o Bills vai sobressair. Também acho, mas acho que tem um potencial aqui de um jogo parelho, viu, Demir? Concordo. Las Vegas, Raiders e Chargers, cara. O momento do Raiders, cara, não favorece para ninguém, né? Chargers aqui, com certeza, né? Acho que aí se a gente falou que tinha o potencial do jogo parelho, este aqui não tem potencial do jogo parelho. Então é Chargers na cabeça. Agora vamos para os prime times, onde teremos no Sunday Night Football o meu Denver Broncos indo visitar o Washington Commanders na capital. O Washington Commanders provavelmente sem o Jayden Daniels, né? Então é Broncos, na minha opinião. Sem dúvida nenhuma, que é Broncos também, acho que potencial passeio. Que é isso aí, cara. Você confiar num passeio do Broncos com a maneira que o nosso ataque se desenvolve com o Sean Payton é de muita expectativa mesmo. Monday Night Football. Giants vindo visitar o Patriots, vindo no caso aqui para mim, né, que é do lado de casa, no Monday Night Football. Cara, putz, eu tô muito querendo ir pro Giants, né, cara? Por causa eu quero que o Patriots perca logo, mas eu vou de Patriots, cara. Acho que, né, o Brave vai dar um jeito na OL lá e o Pets vence. E você, o que você acha? Acho que é Patriots aqui também, né, minha? Tá com cara disso, do mais emoção e Giants perdendo no fim, né? Como tem sido aí nas últimas semanas. Exatamente. E com isso, fechamos os pitacos. FABR, esse final de semana, tivemos apenas a super final masculina de flag football. A gente foi lá em São Paulo, onde o Kings Flag do Rio de Janeiro se sagrou bicampeão. Venceu o Cannibals de São Paulo na final. Terceiro lugar para o Locomotiva de Minas Gerais. Seguido do Predadores em quarto. Tivemos 16 participantes aqui, vários estados envolvidos, inclusive o nosso Crocus ficou em sexto, de Santa Catarina, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, uma competição bem ampla aí, com todos os estados quase envolvidos. Não falamos do resultado da semifinal feminina, onde o Vasco ganhou, foi campeão em cima do Cobrares no Mato Grosso do Sul, e o Fox ficou em terceiro, Fox de Goiás, Atlântico de Santa Catarina, que era um dos favoritos, ficou em quarto. Também tivemos vários outros concorrentes, o Croco Feminino acabou em 14º, aí a gente que acompanha ainda mais, então parabéns aí aos campeões do Flag. Essa semana aqui chega com a final da segunda divisão, da D2, entre Londrina e Goianos lá em Goiás, e na outra semana a gente vai falar mais a D1 com a finalíssima entre Croco e Recife Mariners. É isso, Bado. Encerramos. Isso aí, fechamos. Mais uma semana na conta, bastante jogo na quinta-feira aí pra gente tentar assistir, né? Aqui é meio ruim, né? Porque o meio do trabalho aí não rola, mas para você, Edmir, que é feriadão aí, já senta bunda no sofá e fica aí vendo futebol depois do almoço até a madrugada. Valeu todo mundo que chegou até aqui. Semana que vem estamos aí de novo. Exatamente, Pato. Valeu mais uma vez pela parceria. Com certeza eu acordo, assisto o desfile da Macy's, que sempre acontece lá em Nova York, que eu gosto bastante de ver. Depois, né, a gente almoça aí,
um turkey, no caso, não turkey, a gente vai comer um ham, acredito eu, e daí eu vou ficar vendo um E futebol. não crie muitas dívidas na Black Friday, por favor, né? Aí que tá o perigo, né, cara? Porque Black Friday aqui é tentadora, mas vou tentar me conter. Pedir o pessoal que chegou até aqui, seguir a gente aí no Instagram, seguir também no Spotify, aqui no YouTube, e não esquecer de deixar o seu like, que é muito importante para nós. Então, tenham todos uma ótima semana, um ótimo Thanksgiving para quem puder aproveitar, e voltamos semana que vem. Um grande abraço.